Muito boa noite, começamos mais um Shark Coaching aqui na Record News, o programa que ajuda você a ter o melhor desempenho pessoal e profissional. Do meu lado, a doutora Tânia Zambon, especialista em comportamento humano. Boa noite, Tânia. Boa noite, Orestes, e aos nossos telespectadores, mais um Shark Coaching e hoje especial demais. Um assunto especial, né? A gente vai falar de futebol, vai falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo, e agora que baixou um pouco a poeira, a gente pode falar, eu acho, né? Que saiu as especulações. Um certo distanciamento, né? E a gente vai falar especificamente, claro, usando o tema Copa do Mundo, futebol, para falar dos nossos negócios, claro. né? É isso nos teus cursos de coaching. Futebol é um negócio. Que eu já tive a oportunidade de fazer. Tu usa muito o futebol, né, como alegoria e como algo prático para as pessoas enxergarem as suas empresas. E eu vou começar com algo que me chamou muita atenção, Tânia, na equipe brasileira, no técnico Tite, que ele não escolheu um capitão. Ele usou como prática nessa Copa do Mundo da Rússia de variar o seu capitão jogo a jogo. Uma estratégia. O que tu acha disso? Eu sou suspeita porque eu adoro futebol, né? Não é segredo. Eu já fui fisioterapeuta em time de futebol, eu já atendi time de futebol, a gente já trabalhou a parte motivacional, né, de energia, e também sou brasileira que gosta de futebol, adoro uma partida e às vezes a gente é até técnico de futebol. Mas é uma estratégia que tem um risco. Quando você utiliza essa estratégia que o Tite utilizou, e na empresa não é diferente. Você imagina se você no seu negócio, todos os dias tu troca o gestor. Hoje eu vou experimentar o Orestes, amanhã eu vou experimentar a Tânia, amanhã eu vou experimentar o Marcos. Ou seja, às vezes nós podemos perder a identidade nisso. Ao mesmo tempo eu entendo que é uma forma, né, de dar oportunidade para todos. De valorizar o grupo. De valorizar o grupo. Foi isso, ele falou em entrevista que ele queria valorizar o grupo e ter vários líderes. Exato. Só que isso também tem um risco, né, que a gente perde uma identidade. Quando você tem alguém que puxa, todos convertem para aquilo ali, né? E não tem uma referência de líder. Então, quando você tem... E um líder, ele tem que ser um líder porrada, né? O líder tem que ser um samurai. É aquele cara que puxa a responsabilidade para ele. Protege o grupo. Se der problema, daí eu sou o cara que vou bancar. E nem todos têm esse perfil. Alguns são mais frágil no sentido de identidade, né? Por exemplo, você pode ter uma habilidade com a bola, ser talentosíssimo, mas eu não consigo ver, por exemplo, um Ronaldinho Gaúcho de líder, de um capitão. Ele tem habilidade, ele tem aquilo ali, mas eu acho que o líder é aquele cara que puxa pro peito. Mais sério também. Sério, né? Não é o brincalhão. Não, é o cara que sabe puxar, é o cara que sabe avançar, é o cara que sabe também abraçar, mas um cara que tem pulso firme, amor sem compaixão, né? Seria o termo que eu digo dentro dos negócios, a gente tem que ser assim, tem que ser, ao mesmo tempo a gente tem que abraçar, mas tem que ser firme, como um pai. O pai não passa a mão na cabeça do filho, né? E o Tite, ele é um grande treinador. Eu acredito que de todos os treinadores que passaram pela seleção brasileira, ele é um dos melhores porque ele sabe lidar com o emocional dos jogadores. Mas a estratégia é fundamental. Eu acho arriscado colocar, né, vários capitães diferentes, que a gente pode ter um risco aí das pessoas. Será que ele fez isso imaginando que ele era o grande líder e que então dentro de campo ele poderia variar o seu representante? Isso funciona dentro das empresas, tá? Não. Eu sou muito taxativa dentro do que a gente tem trabalhado, dentro do que eu vejo também de modelos de negócio. Jack Welch, por exemplo, ele preparou muitos anos na GE de F. Hamilton. Foram 17 anos de preparo, mas Jeff Hamilton era o parâmetro, né? Jack Welch era a identidade da GE. Então, quando você... É como em casa você tem mais de um pai. Né? Você tem um pai, tem um padrasto, tem um segundo padrasto, tem um terceiro padrasto, começa a dar confusão. Quem eu devo seguir? Qual deles realmente é o correto? Quem é a minha referência? Quem é a minha referência? E eu começo, então, a me perder. Existe uma identidade, nós buscamos uma identidade de gestão. Por exemplo, o colaborador na empresa, ele quer agradar os outros funcionários, ele quer agradar os colegas, ele quer ser validado pelo gestor. Mas quem é o gestor, afinal de contas? Hoje é a Maria, amanhã é o João. Então, cai muitas vezes, e eu falo isso baseada no comportamento humano das pessoas, que é a minha especialidade, que as pessoas perdem às vezes o referencial. É uma estratégia que ele colocou e que outros treinadores já fizeram isso e que no entender dele pode ter dado certo, mas eu acho arriscado. Né? O modelo tradicional, e aí eu falo mental das pessoas, elas hoje estão em busca justamente disso, de uma identidade, de um padrão de gestão. Mas o resultado nos mostra que ele não estava tão certo e a gente tem que ter o resultado como parâmetro. Podem ser várias coisas no nosso resultado não ter chegado no final, né? Um deles que eu defendo, que eu falo, é que o Brasil é uma referência.
Ele é penta. Não existe hoje outro penta aqui no Brasil. Ninguém não conseguiu chegar ainda. Então, indiferente de qualquer coisa, é o time que está na vitrine. Ninguém atira pedra em cachorro morto. Mal ou bem, o Brasil é estrela. Todo mundo quer ganhar do Brasil. Todo mundo. Você imagina ganhar do Brasil. Então, isso é um feito histórico. Às vezes, os caras não ganham a Copa, mas ganhar um jogo contra o Brasil, para eles é mais importante. Às vezes fazer um gol no Brasil é motivo de comemoração. Então, quando eles vão, aí que tem a importância do capitão, do time de ataque, quando eles entram em campo, é o jogo da vida e da morte, Orestes, né? Então, eles vão para aquilo com tudo. Não é a maior motivação possível. É uma motivação. Só que o Brasil, que está na contramão, não vê dessa forma. É só mais um jogo. É mais um jogo. Não digo que seja que ele desfaça. Não, ele se prepara como se prepara sempre. E aqui tem um erro de articulação. O Brasil tem que ir como se nunca tivesse ganhado uma Copa. Ele tem que tirar esse estereótipo de vencedor, de ser respeitado, de ficar dando risinho, muitas vezes sendo sarcástico com os caras, porque chega um momento que tu vai ter que... Eu dou risada no final, quando eu tô com o resultado e a taça na mão. Sim. Aí sim, vence, sou ex, né? Agora eu posso ir. Agora eu sou ex, eu tô aqui. Agora eu posso rir de quem quiser. Rio antes, tu tem um risco. Vamos trazer para o mundo dos negócios, né, para o mundo corporativo. Totalmente. A empresa que lidera um segmento, que lidera o mercado, também ela é vista pelos outros, pelos concorrentes, a empresa ser batida. Como é que se mantém uma empresa de sucesso e como é que aquela empresa que está abaixo das outras, como é que ela persegue o líder? A que está no top, que eu digo, né, é sempre visada. Ela é copiada, né? A TAM fez isso muito bem com o Capitão Rolim na época. Ele dizia, se você não tem coragem, capacidade para criar, tem que ter coragem para copiar. Então elas são copiadas, elas são validadas e se puder passar, melhor. O que a empresa tem que fazer para se manter? Eu acho que essa é a grande sacada que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mais um tubarão aqui no Shark, que é mais um empreendedor. De cada 10 empresas, Oreste, 10, em 2 anos, 8 fecham as portas. 2 se mantêm no mercado a cada 2 anos. Olha a estatística. Isso está subindo para 9 agora. Ou seja, 1 ou 2 se mantém. Então, manter hoje é o desafio das empresas. A gente viu isso na GE agora, que está com a bolsa lá embaixo. A gente vê o tempo inteiro 36 mil empresas fecharam em Belo Horizonte, ano passado. 54 empresas fecham por dia no Rio de Janeiro. Ano passado, que foi mais de 20 mil e poucas empresas. Então, se manter no mercado, eu tenho que ter um aporte de gestão, identidade, né? Tem que ter um time? Tem que ter um atacante, tem que ter o cara que vai vender, mas eu não posso ter um Neymar na minha equipe, porque eu corro um risco como a seleção correu agora. E se não tem o Neymar, ou se todo mundo foca no Neymar, eu tenho que ter outros, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio. Ok, não está dando certo a jogada com o Neymar, nós temos que ter o plano B, plano C, né? Não adianta eu botar Gabriel Jesus lá na frente, se tem 5 marcando ele, vamos mudar a alternativa? 5 aqui, tá liberando lá pela esquerda, se tem 5 no meio, tem 5 aqui, ou tá liberando pela direita. Então eu tenho que ter, e aí vem muito o coach, plano A, plano B e plano C, que talvez faltou pro Brasil. O Brasil jogou bem na última partida que eu assisti, né? Eu tive a oportunidade de assistir. Ele jogou, ele deu sangue tarde demais. E o jogo, ele requer resultado para se manter. Seja no Campeonato Brasileiro, time A, B, C, primeira, segunda divisão, seja nos negócios. Então, às vezes, não adianta, o segundo tempo não vai ser o suficiente. Tem que dar o gás agora. Nós estamos agora no mês de agosto. Você imagina só, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu fui procurar uma agenda no Rio de Janeiro para comprar. Não, moça, agora as agendas são só 2019. Uau, nós não terminamos, tem 4 meses pela frente. Mas nós temos essa crença. A gente está no segundo tempo do nosso ano, né? Nós estamos no segundo tempo, vamos ter que tirar gás da onde tiver, ainda dá tempo de virar o jogo. Tanto que o Brasil quase virou. Claro. Né? Então, eu acredito que foi um detalhezinho também, sorte do azar ali. E eu queria falar um pouquinho sobre gestão emocional também, que serve para as empresas, desde a Copa do Brasil, aqui em 2014, Alemanha, e agora também, né, na Copa de 2018, teve a presença do choro. Como é que é essa gestão emocional dentro de um time, de uma equipe, valendo também para as empresas? Se a gente for falar sobre isso, veja bem, o Neymar hoje joga nos maiores times do mundo. Eu estive ano passado em Paris, ele é ovacionado nas ruas. Só que lá, ele divide a carga. Tem outras estrelas dentro do Paris Saint-Germain, né? Não é só ele. Aqui no Brasil, todo mundo coloca a carga para quem? Neymar. O Neymar não jogou porque tinha uma lesão de vértebra na última Copa aqui no Brasil. A culpa, o problema era
Neymar. Então a equipe se desarticula. Uma coisa que me chama a atenção, jogadores chorando no final do jogo, e lamentavelmente é porque não estão preparados. E aí eu tenho que entrar. Nós temos que ter um preparo emocional. É como um médico que vai entrar em cirurgia, ele vai começar a chorar ou tremer. Não pode. Ah, mas futebol é emoção. Qualquer coisa que eu for fazer e eu botar emoção, eu vou perder. Nos negócios, se eu colocar emoção, eu vou comprar demais, eu vou ter um estoque muito grande, entendeu? Eu vou contratar pessoas desnecessárias. Então, essa gestão emocional, e eu estou falando agora como especialista em comportamento humano, que é a minha área, ela abre um outro leque, que é racionalizar a minha equipe. Sim. A equipe tem que entender que por mais que é algo maravilhoso, bate no peito, é Brasil, tem que ter estratégia. E uma das estratégias emocional é nos blindar. O choro não pode acontecer depois do jogo, ele tem que ser antes. Tem que ser trabalhado. Mas o Tite usa muito isso, né? Ele inclusive tinha 3 frases que ele utilizava muito isso, blindar a mente, né? Ele fala com outras palavras, ter foco, ele usa muito isso. Mas não conseguiu passar para os jogadores? É que existe uma coisa que talvez até o Tite desconheça, o inconsciente. O consciente é uma coisa. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero emagrecer. Isso é consciente. Mas lá dentro tem alguém que pode jogar contra a gente. Sabe aquela vozinha interna? Ah, para que vai emagrecer? Comer é bom, é quente, é inverno, é frio, vamos comer. Ah, amanhã você começa a dieta. Essa voz interna, Orestes, é que nos prejudica quando a gente não conhece de onde ela vem. Então, agora estou falando já em PNL, estou falando em PNT, né, que é um degrau que muitas vezes um treinador desconhece. Existe, claro, e o Tite é um dos mais preparados. De todos os que eu passei, eu já passei por alguns times trabalhando, o Tite tem um dos melhores preparos. Mas existe uma coisa que nem o Tite controla, que é o inconsciente das pessoas. Então, eu tenho que quebrar a crença dos jogadores. Eu acho que eu passei isso pelo Inter. Né? Nós tínhamos um jogo de vida ou morte do Internacional, ele já estava na 2ª divisão quando eu peguei, e era contra o Flamengo. Então, o Flamengo era o Brasil na questão. E dentro do Beira-Rio, nós tínhamos o Flamengo, que foi feito após o trabalho que a gente fez com eles venceram de 2-1 o Flamengo. E saíram perdendo de 1-0. E saíram perdendo de 1-0. Então, o time conseguiu reverter aquilo em cima da gestão emocional, que foi o que eu trabalhei com eles. E como é que a gente vigia a mente? Como é que a gente controla o nosso inconsciente, Tânia? O inconsciente, ele tem um gatilho, que muitas vezes é visual. O que eu tenho que fazer? Não adianta só pensar positivo. Ah, eu quero uma Mercedes, eu vou ganhar uma Mercedes, e não fazer nada. Eu tenho que ser um conjunto de coisas para trabalhar o inconsciente. Um deles é colocar frases, mesmo, escrever frases e colocar no teu local de trabalho. Foco na solução. Sim, é possível. Frases positivas que toda hora que você passar, você vê numa caneca, você vê em algum lugar, no teu próprio... A gente vê tanta bobagem no celular, é tanta coisa. Coloca a partir de agora dentro aqui um mapa para você. E isso é importante, isso ficar visualizando. Porque você olha consciente, às vezes nem dá bola, mas nós temos mensagem subliminar. Porque os críticos deixa eu só te interromper, porque os críticos do pensamento positivo dizem isso. Ah, pensamento positivo não existe, né? Não. Como é que tu constrói isso? É dessa forma. Visual. Quais são as outras? Visual é uma das formas. Auditiva é outra, né? Por exemplo, quando você quer uma criança que está mal na escola, você espera ela dormir. Você tem filho pequeno, às vezes ele não vai bem em matemática, não vai bem em português. Você espera ele dormir e você vai lá no sono mais profundo, que a gente chama, tem o REM, você chega de madrugada e fala no ouvido dele: filho, você é capaz, filho, você é um bom aluno, filho, você é inteligente. Conscientemente, ele está dormindo, mas inconscientemente, ele está ouvindo. Eu tive um caso desses dentro da UTI. 6 meses em coma um paciente. E eu chegava no leito, na época eu estava fazendo um estágio no Grêmio Futebol Porto Alegrense, e ele era gremista, porque atrás da cabeceira da UTI, tinha o símbolo do time. Então eu chegava lá e eu falava com ele: José, olha, hoje o Grêmio fez tanto no time reserva. Olha, o Grêmio treinou de tarde. Eu falava... E a irmã, a freira que nos atendia na UTI, dizia assim: tem muitos para ser atendido, ele está em coma 6 meses, ele não vai te ouvir. Mas todo dia eu ia lá e plantava aquela sementinha no ouvido dele. Passei, saí, fui para infectologia, dentro da Santa Casa tem vários, né, de misericórdia, tem vários locais. 2 meses depois vem então aquela coordenadora da UTI e me chama, Taninha, eles me chamam Taninha, né? Taninha, vem cá, olha o que aconteceu. O José saiu do coma e ele pediu você, aquela gordinha que atendia ele. E eu subi. E a primeira coisa que ele falou comigo:
do time do Grêmio. Olha, então, eu ganhei ali uma experiência muito grande quando for falar inconsciente. E basta você ver outra coisa, Orestes. Já viu alguém sonâmbulo? Como é que um sonâmbulo faz? Ele levanta, sai caminhar pela casa, ele volta para dentro do quarto e ele dorme e no outro dia tu pergunta? Não lembro. Mas quem é que tomou conta daquele corpo para andar, caminhar e voltar? É o inconsciente. Então ele tem um poder de 95% dentro da gente. E nós temos que aprender a lidar com o inconsciente. Se o telespectador quiser saber mais sobre isso, acessa lá a nossa página, que a gente manda material em PDF, onde é uma das bases do estudo sobre o inconsciente. Se você achar necessário, a gente passa aí para o nosso telespectador. Está na tela agora, aparecendo o site. A gente vai para um breve intervalo. O papo tá bom, Copa do Mundo, né? Inconsciente. Papo inconsciente, enfim. Mas a gente volta depois do intervalo para o mundo dos negócios. Para o mundo dos negócios, trazer um pouquinho para a nossa realidade e mostrar mais um case de sucesso aqui no Share Coaching. A gente já volta. Voltamos com o Shark Coaching aqui na Record News e agora a gente vai conhecer, Tânia, um empresário de sucesso da Serra Gaúcha, lá em Canela, que vem fazendo a diferença. Vamos conhecer o que ele está fazendo na sua empresa. Pode rodar o VT. Hoje a AgriOpen Esquadrias, ela vem na contramão. Várias empresas fechando, amigos a gente vê se queixando da crise, mas a crise está lá fora, a crise... Para nós, a gente implanta as técnicas que a gente aprende com a doutora Tânia e é muito legal porque os funcionários, os colaboradores vão aprendendo as técnicas também e vão cada vez, gradativamente, eles vão melhorando. A gente implantou a intenção do dia, uma técnica muito legal. A gente, desde o primeiro treinamento que a gente fez, a gente já chegou implantando na segunda-feira a intenção do dia. Então o clima tensor da empresa melhorou muito. A gente implantou quadros também valorizando o funcionário, quadros de avaliações. Outra coisa que a doutora fala muito também, para a gente, forma positiva da gente ver as coisas, né? Foco na solução. E hoje a gente tem várias placas espalhadas pela empresa com foco na solução. A gente também tem uma placa com todos os funcionários, cada um colocou sua frase positiva lá. Então a gente trabalha muito essa questão de positividade que a doutora passa para nós, porque alguém vai vender. Alguém vai produzir, alguém vai fazer. Então, que seja a gente, que a gente esteja dentro desse mercado bem estruturado. A Universidade de Negócios, ela todo mês, ela vem para fortalecer essas técnicas, para trazer mais coisas. A universidade hoje também nos possibilitou fechar parcerias. Antes a gente trabalhava dentro de Canela e Gramado só, e alguns colegas até começaram a pedir para a gente, você não pode vender lá na minha cidade. E a gente viu que sim, é possível a gente sair da nossa região, abrir outros mercados. Hoje a gente está em várias cidades, a gente já está na região metropolitana, litoral, centro do estado. Desde que a gente entrou para o Instituto, começou a fazer os treinamentos da doutora Tânia, a gente já aumentou 300% a empresa
e a gente vem mantendo isso. Hoje a gente recebe muitos feedbacks de clientes que estão satisfeitos com a Green Open, que nos indicam, e não tem nada melhor quando a gente é indicado por um cliente. Isso é uma satisfação mesmo, é para isso que a gente trabalha. Muito bem, voltamos agora aqui no estúdio, depois de ver um pouco da experiência do Marcos do Sarrá, da empresa Green Open Esquadrias. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, Orestes. Prazer te receber e queria que tu contasse um pouquinho mais quais foram as mudanças aí, depois a gente ver um pouco lá da tua empresa, conhecer os teus colaboradores, Sim. O que vocês fazem lá. Conta um pouquinho dessas mudanças que aconteceram depois dos cursos do Instituto Tanazambon, o que tu conseguiu implementar lá na tua empresa junto com os teus colaboradores. Sendo, Orestes, que ele é um case de sucesso, que ele vem mantendo um faturamento de 300% ao mês, e sustentabilidade de negócio. Eu acho que estamos aqui com um tubarão jovem, que eu brinco, né? Sim. Que é o novo mundo dos negócios. A gente quer te ouvir o que é que mudou nessa sua empresa. A tua empresa nasceu quando? Desde quando vocês trabalham lá? A nossa empresa foi aberta em 2016, agosto de 2016, tem praticamente 2 anos aí. A gente começou a fazer... Uns 8 meses de empresa vocês tinham, né, Marcos? Tinha uns 8 meses de empresa, mais ou menos. Foi em maio de 2017, a gente começou os primeiros treinamentos e desde lá foi um crescimento gradativo, assim, cada treinamento a gente ia melhorando. O principal que eu vejo foi o faturamento, que isso fez nos manter, né, doutor? Nos manter no mercado. Porque com esse faturamento a gente foi ajustando os outros processos, a gente foi ajustando parte financeira, parte de relacionamento, pessoas, né? Que isso é muito importante dentro da nossa empresa. As 8 forças, né, Marcos, dos negócios que a gente trabalha, Orestes. Quais são as 8 forças? Desde a parte do planejamento, tem que ter um planejamento, e isso hoje eles aprenderam a fazer um planejamento estratégico da empresa. Tem a parte do planejamento financeiro. Nós temos também a questão de equipes, alinhar e realinhar equipes, porque quando você tem uma empresa, às vezes amadora, né, que a gente não sabe direito como gestar, e você começa a profissionalizar, você tem um risco, que é perder algumas pessoas. Não vão querer mais aquilo ali. Opa, antes aqui era assim, agora vem... Não se adapta. Não se adapta. Então, é realinhamento de equipe, alinhar e realinhar. Isso aconteceu na tua empresa? Aconteceu. A gente perdeu colaboradores? Perdemos vários colaboradores que não conseguiram se ajustar, se adaptar aos novos sistemas de mudanças, as novas metas que foi instituída, né? A gente teve que quebrar algumas crenças que eles tinham, né? Então, houve várias mudanças, teve colaboradores que a gente teve que acabar dispensando e trocando. Então, esse realinhamento ali. Mas vamos seguir para as 8. Falamos de 3 forças da mudança. Ele quer saber tudo hoje. Vamos lá. Porque são as 8 forças que convergem para que eu tenha uma excelente gestão. Uma outra força que é a sustentabilidade do negócio. Não adianta só eu ganhar. Eu vou fazer uma meta e vou bater. Como é que eu vou sustentar essa meta? Né? E uma das coisas que a gente faz no coach é essa. Faça a estratégia de bater a meta, bateu a meta e se você não der seguimento para ela, o que acontece no outro mês? Vai cair o faturamento, aí desbunda, desmotiva. Então, a sustentabilidade é importante. Como eu aumentar paulatinamente a ponto de chegar hoje, quanto? 300%? 300%. Há quanto tempo vocês vêm batendo 300%? Desde metade do ano passado. Metade do ano passado. Um ano já. E tem que cuidar porque o faturamento, muitas vezes, quando ele cresce muito rápido, as despesas também crescem, o estresse na empresa cresce e, às vezes, o resultado final não é tão positivo. Inovação. Estou indo nas forças do negócio. Inovação, né? Eles têm uma empresa de esquadrias, de PVC, de madeira também, né? Isso. Então, ou seja, tem que inovar mesmo nesse segmento. Aí tu tem um retrabalho que você tem que controlar dentro da força do negócio, porque retrabalho é prejuízo, né, Orestes? Tem que refazer as peças. Então, outra coisa que é muito importante dentro dos negócios, que a gente tem que ter essa noção, é não só a sustentabilidade do faturamento, mas da equipe. Começar a liderança. Marketing é outro fator importante que a maioria das empresas não sabem fazer. Por quê? Mudou o marketing. Antigamente, Jeff Bezos fala muito isso na Amazon, né? Na Amazon, que antigamente você tinha um produto, 70% era berro. Berro era falar dele, né? E 30% era o produto. Hoje não. Se o Marcos lá fazer qualquer esquadria errada, onde é que as pessoas reclamam hoje? Dentro do Reclame Aqui, não é mais o Procon, mudou, né? Então a internet... E é para o mundo todo. E uma das forças do negócio fundamental é o marketing. Uma empresa sem marketing é uma empresa que não aparece.
E nos livros de administração de empresas, de marketing mesmo, lá da década de 80, 90, se diz que tem que investir pelo menos 3% em marketing. Exatamente. Hoje, 3% em marketing é insuficiente para a maioria das empresas. Não. A Red Bull investe 45%. A Amazon, Coca-Cola, Google, 45%. Facebook. Google, 50%. Então, a nossa base teórica está muito atrasada. Tá errado, tá errado. O marketing hoje é o grito de guerra, né? E outra, no mundo digital que a gente vive, ou tu aparece lá e as pessoas estão comprando agora pelo quê? Celular, Sim. Né? E a última, então, que teve, não é essa ordem, ela é a terceira, um alto sistema de domínio em vendas. O coração da empresa é o quê, Marcos? Que a gente ensina em aula? São vendas. O coração é o vendas. Uma empresa sem vendas... Não adianta ter um Não mês. adianta, né? Então, quando a gente coloca, você faz uma publicidade, televisão, só aqui nós temos mais de 100 milhões de telespectadores nos assistindo hoje. Então, é uma mídia, você está colocando a sua marca. Hoje o Marcos vai aparecer para mais de 100 milhões de pessoas. Então, isso é importante, o marketing, efetivamente, mas o vendas caminha abotoado com esse marketing. Isso E o que mudou lá na tua empresa nesse segmento das vendas? A gente hoje consegue manter um faturamento, em virtude também de a gente trabalhar muito forte a questão de atendimento, que a gente aprende muito também, né? A gente trabalha bastante questão de atendimento, de qualidade, de produto. Cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas, dar um atendimento diferenciado para o cliente, porque hoje o nosso maior marketing, apesar de a gente ter outros canais de marketing, nosso maior marketing é o nosso próprio cliente, quando ele nos indica, quando ele nos traz um cliente novo, né? Isso é que te faz manter, conseguir cada vez ter um crescimento maior nas vendas, né? Sim. E uma das coisas que a gente trabalha muito com eles é isso, né? Você já tem o cliente. Tem tanta gente querendo prospectar clientes, às vezes. Mas quando eu falo em marketing, muitas vezes eu tenho que começar pelo marketing dentro de casa. Quem é meu cliente já me conhece. É mais fácil ele comprar de mim do que de outro. Né? Já comprou a esquadrilha dele uma vez, é mais fácil retornar. E aí começa a querer prospectar fora, eu tenho que cuidar com o marketing primeiro dos clientes que eu já tenho. Porque se o cliente não está com você, ele está com outra pessoa. Porque ele continua comprando. Sim. Então essa é uma das grandes sacadas que a gente trabalha das ferramentas, é como reter o teu cliente e ele mesmo te indicar. Sim. Se ele foi um bom fornecedor para mim, o risco de eu indicar ele para o Orestes é grande ou pequeno? É grande. Então, muitas vezes, trabalhar esse cliente interno que a gente já tem e cuidar dele e dele prospectar outros. Ali em Canela, inclusive, a gente tem uma empresa, a Jolimon, é uma empresa de vinho, né, que recebe turistas no fluxo da Serra Gaúcha. As pessoas vão conhecer a Jolimon e eles só trabalham os visitantes deles. Olha aí. Então eles têm 17 pessoas numa equipe que atendem, que ligam, né, ainda ficam no telemarketing, mas só para atender os clientes que chegam até a vinícola, que tem uma experiência, né, que vão levar isso para a vida toda e tem um resultado de vendas incrível, maior inclusive que muitas empresas que ficam buscando sem saber muito bem onde é que está esse cliente. Porque ele volta, né? Não volta só como indica. Então um dos funis de estratégia é como... Nós temos várias estratégias, como pegar esse cliente e fazer não só ele retornar, reotimizar a compra, mas também indicar, replica. Porque se eu disser para você que lá nos vinhos Jolimon é bom, eu sou tua amiga. Uau, a Tânia está me dizendo que lá é bom, que a Esquadrias é bom, você vai ir para lá. Tem uma força muito credibilidade maior, diferente, né? É uma credibilidade. O teu próprio cliente é o teu pós-venda. Olha que bacana quando eu consegui olhar com esse enfoque para o meu cliente. Eu acho que essa é a sacada que eles têm lá também. O pós-venda ele vai ser importante tanto para o cliente, que vai receber aquela atenção, quanto para a própria empresa, que vai conseguir ter novos prospectos, né? Sim. A Zepos faz muito bem isso, né? A Zepos, eu estive em Las Vegas ano passado, e a Zepos faz muito bem isso. Ela tem 600 pessoas só para trabalhar os clientes deles. E desses eles criam outros. Então é uma grande estratégia que deve ser seguida. Bom, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa, passa muito rápido, né, Tânia? Obrigado, Marcos, pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho lá em Canela. Obrigado. E está pensando em expandir ou vai cuidar da tua empresa lá em Canela? Não, a gente está expandindo. A gente já conseguiu ajustar bem dentro do nosso mercado, então agora a gente já conseguiu se estruturar para abrir novos mercados. Que é importante, né? Se estruturar para crescer. Avançar. Para avançar. Obrigado, doutora Tânia, de novo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Bom, obrigado. A gente volta na madrugada de segunda para terça, na semana que vem, aqui com o Shark Coaching, o programa que ajuda você a ter um melhor desempenho pessoal e profissional. Boa noite. Boa noite. Boa noite.